e sigo aqui mais uma vez com muita alegria, com muita felicidade, seguindo o conteúdo aqui da disciplina que eu acho tão incrível e apaixonante, que é projetos de impermeabilização. Seguem aqui nesses vídeos, nesse material, o meu e-mail, no final da apresentação, o meu contato, vocês têm o meu canal do YouTube, deixa lá qualquer dúvida, qualquer observação que a gente está lá para responder e para participar e colaborar com você, tá bom? Seguimos aqui com o capítulo 7, só que dessa vez a parte 2, eu tinha dito no vídeo anterior que ia colocar o capítulo 7 em parte única, mas nós temos realmente outras tecnologias que são muito importantes, então eu resolvi ampliar o capítulo 7 para mais duas partes. Então segue aqui a parte 2 e depois vai ter o vídeo também da parte 3, para que finalmente a gente possa ir para o capítulo 8, que é o capítulo de materiais complementares. Por enquanto seguimos aqui com a parte 2, que ainda tratando dos sistemas de impermeabilização especiais. Vale lembrar que no capítulo 5 a gente já aprendeu sobre os materiais impermeabilizantes. A gente viu ali o capítulo 5, ele na verdade é uma introdução para o capítulo 6, né? Onde no capítulo 6 a gente viu os sistemas de impermeabilização como um todo, e a gente viu já no capítulo 6 também os casos mais comuns, né? Chega aqui no capítulo 7 a gente começa a ver materiais mais específicos, para obras mais específicas, que não são já todos os engenheiros que vão trabalhar com esse tipo de obra. Então nós temos aqui materiais para túneis de metrô, materiais para barragens, materiais para grandes obras, para estações de tratamento de água e de esgoto. Então nós temos aqui materiais aqui diferenciados, nós temos a técnica da cristalização também, para cessar o jorro d'água, né? Quando você tem ali um selamento que precisa ser feito em meio à água jorrando. Então nós temos esse tipo de técnica. Temos técnicas aqui no capítulo 7, que a gente já viu da parte 1, inclusive, que fala de materiais de impermeabilização submersa, para pilares de pontes, né, submersas em meio aquático, em meio marinho, expostas a muita agressividade de cloreto, de gás carbônico, de CO2, né? Então, seguimos aqui com o capítulo 7, parte 2, sistemas de impermeabilização especiais. Nesse capítulo, a gente começa falando sobre a impermeabilização de poliuretano expostos. Os poliuretanos realmente são os materiais ali, dentre os mais nobres que nós temos. Nós vamos ver aqui nas outras partes que existem outros até mais caros, mas sem dúvida alguma é um material que, comparado a esses outros que a gente vai ver, ele é um material que é mais conhecido, que tem no Brasil, que você já tem mão de obra especializada e qualificada para ele. Então é um material muito bom para muitos ambientes, para muitas finalidades diferentes, tá? Então vamos seguir aqui com os poliuretanos expostos. Então a primeira coisa a se falar é a composição. Você tem o poliuretano aqui com uma sequência de 4 camadas. Você tem aqui o concreto, que é quem deve ser impermeabilizado, e a seguir você tem as 4 camadas do poliuretano. E aí eu já faço aqui uma observação, um sistema usado para tráfego de veículos, tráfego de pessoas, ou seja, você tem ali uma carga dinâmica, você tem uma abrasão. Então é um sistema que vai ser muito testado, é um sistema que vai ser muito forçado pelas cargas, né? Então é um sistema para tráfego de veículos. Nós temos aqui uma primeira camada, eu escrevi aqui uma camada impermeabilizante, essa é a camada impermeabilizante, tá? Ela é mais espessa de todas as camadas, como você consegue perceber, ela vai mais ou menos de 1,5 milímetros, é a camada dela. Ela é um impermeabilizante líquido, então nós não estamos falando aqui de centímetros, estamos falando de milímetros realmente, tá? Depois nós temos da base coat, que é a camada impermeabilizante, a camada de base. Nós temos uma outra camada intermediária, que você vai aspergir, né? Você vai aspergir um agregado ali, tá? Então, para resistência à abrasão e garantir que o piso seja antiderrapante. Então, veja que se eu tenho tráfego de veículos, se eu tenho tráfego de pessoas, estacionamentos, shopping centers, eu preciso ter, garantir que essa camada não seja derrapante, né? Então, eu vou aspergir um agregado para resistência à abrasão e garantir que o piso seja antiderrapante. Eu tenho uma última camada, e aí eu queria deixar uma coisa clara aqui para vocês. Olha só, essas 3 camadas anteriores, tá? Elas são camadas à base de poliuretano, mas não à base de poliuretano alifático, tá?
Essa última camada é a base de poliuretano alifático. Qual é a diferença? As outras três são poliuretano aromático. O alifático, ele tem uma resistência aos raios ultravioleta do sol. Então eu tenho que ter uma camada top, que vai ser com esse poliuretano de base alifática, justamente para que eu garanta essa resistência aos raios ultravioleta do sol, né? E também que ele não perca cor e assim por diante. Então essa resina alifática, ela tem essa resistência aos raios ultravioleta do sol. Por isso que eu tenho que colocar essa quarta camada aí, tá? Bom, eu tenho aqui indicações de uso para poliuretanos expostos, tráfego de pedestres e tráfego veicular, como eu já tinha acabado de falar. Veja que aqui eu estou falando tráfego veicular médio. Não vou pavimentar uma rodovia com poliuretano, né? Então é para estacionamentos mesmo, tá? Então, vejam aqui as imagens, né? Tráfego de pessoas, isso aqui é uma área onde pessoas caminham e aqui é um estacionamento, todos impermeabilizados e acabados, né? Também é o acabamento com o poliuretano exposto. Então ele não é só a impermeabilização, né? Ele também é a proteção mecânica. Então ele é o sistema de impermeabilização como um todo, ok? Bom, passando disso eu tenho mais aqui imagens, ó, tráfego veicular médio, tráfego de pedestre decorativo. Então se você for olhar aqui, eu tenho uma área decorativa do piso. Se você for olhar também na área de tráfego de veículos, você tem às vezes diferentes cores para a parte da pista, em relação à parte do estacionamento, né, para a parte da via de dentro do estacionamento, em relação à parte do estacionamento em si. Às vezes você tem uma aplicação de diferentes cores. Aqui você tem também uma cartela de cores onde você pode fazer esse tráfego decorativo, tá? Bom, a proteção do substrato. Bom, no Brasil nós não temos uma norma que faça essa proteção do substrato com poliuretano. Mas a gente segue aqui, a nossa norma brasileira, ela deixa claro o seguinte, que inclusive o Código de Processo Civil deixa claro o seguinte: quando eu não tenho Código de Processo Civil não, Código do Consumidor, tá? Quando eu não tenho uma lei, né, uma norma brasileira normalizada pela MBR, né, pela ABNT, eu devo seguir, eu não posso, eu não tenho essa opção, eu devo seguir normas internacionais, tá? Então normalmente a gente vai seguir normas internacionais de países que são bem mais desenvolvidos. Então normalmente a gente não foge ali daquele binômio Estados Unidos e Europa, que são ali onde você tem realmente Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, normas realmente bem mais avançadas, bem mais otimizadas, tá? Então nós temos uma norma que é a ICRI, né, ICRI 3732, que diz o seguinte: você tem aqui esse tipo de rugosidade que você deve ter para o substrato, para poder o substrato receber a camada de impermeabilização. Vejam que vai existir, eu vou mostrar no próximo slide, uma cartela de rugosidades, mas as rugosidades ideais que a gente tem que ter do substrato para receber a nossa impermeabilização com poliuretano exposto é a 3 e a 4. A 3 para jateamento leve e a 4 para fresamento leve. Então, se você analisar aqui, você tem uma cartela, tá? Nessa cartela você tem as bolachinhas, e nessas bolachinhas você vai ter aí várias, começando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então são 9 bolachinhas, 9 rugosidades diferentes que a norma americana prevê, mas dessas 9, somente a 3 e a 4, somente essas duas são as que são ideais para que você tenha a aplicação por cima do poliuretano exposto, tá? Então a superfície do concreto deverá ser tratada de forma a atender uma dessas duas e reparar todas as áreas danificadas, por exemplo. Então às vezes eu vou precisar fazer ali a aplicação, antes da aplicação do primer, eu vou precisar fazer ali a correção de possíveis fissuras que eu tenho, tá? Para depois aplicar o primer e depois aplicar aí, deixar o substrato com uma dessas duas rugosidades para eu fazer a minha aplicação, tá? O concreto ele tem algumas observações também, porque eu não posso deixar que esse concreto esteja ainda com umidade, então eu tenho que respeitar o tempo de cura mínimo do concreto aí de 28 dias, tá? O que a gente sabe que na construção civil brasileira é muito difícil de você respeitar esse tempo. Bom, existe uma maneira de você aferir qual é a umidade que o concreto
tem, né? A maneira correta, a maneira adequada é você usar um umidímetro, né? Um medidor de umidade, né? Você compra, a Bosch tem, vários fabricantes têm, você encosta, né? Faz o contato desse medidor com o concreto e ele já dá exatamente qual é o percentual de umidade que aquele concreto tem. Tá? Nesse caso aqui ele está, por exemplo, com 3%. Bom, o problema é o seguinte, muitas vezes você não trabalha com engenharia diagnóstica, ou muitas vezes quem é contratado para fazer a execução do serviço não tem equipamentos desse tipo. Então existe uma técnica ali mais comunzona, né? Vamos usar essa palavra, que se usa na construção civil, que é o seguinte, você pega um filme plástico, né? Filme plástico, veda esse filme plástico no concreto, deixa lá repousando. No dia seguinte você levanta um pouquinho, viu que ficou a umidade aqui, fecha de novo porque o concreto não está pronto. No dia seguinte faz de novo, logicamente você não vai fazer isso a partir do primeiro dia, não faz sentido, né? Você faz isso a partir do momento em que você deseja seguir adiante com a aplicação do revestimento, tá? Então você faz isso ali a partir do 7º dia, do 14º dia, levanta, está úmido, no outro dia vai estar menos úmido, até que vai chegar um momento em que não vai estar mais úmido, ali você não sabe exatamente o teor de umidade, você não sabe se você está atendendo a especificação da norma, que é não passar de 4%, mas é mais ou menos em torno de 4% que você vai ter a partir do momento em que você não apresentar mais essa umidade, né? Então a gente precisa da cura do concreto porque existe ainda a perda de água, a exudação, tá? Bom, então passando um pouquinho para frente, eu tenho que primeiro fazer antes de aplicar o poliuretano, fazer uma calafetação que eu falei no slide anterior, que é corrigir as trincas, as fissuras que eu tiver, né? Então calafetar é fazer um tamponamento, é tampar e fechar, corrigir aquela fissura, né? Então, trincas, fissuras juntas, ralos e sistemas de drenagem devem ser tratados apropriadamente com selante de poliuretano. Isso aí é a calafetação. Então vejam que eu tenho uma trincazinha aqui, ele vai calafetando aqui, depois ele nivela. Da mesma forma, quando eu tenho um ralo, quando eu tenho uma juntazinha aqui, ele calafeta também, né? Então, e assim você vai fazer a calafetação corrigindo antes. Então isso é uma preparação antes da aplicação propriamente dita do poliuretano, tá? Depois você vai aplicar o poliuretano, mas você tem que ter a garantia da aderência. Então você aplica um primer de poliuretano primeiramente, né? Então você tem a aplicação do primer feita com rolo, aplica o primer em toda a superfície, para posteriormente, aí veja lá, lembra das 4 camadas, né? Então, posteriormente é aplicada a primeira camada, que é a base coat. Essa primeira camada, ela é aplicada, ó, veja que é feito no misturador, né? Essa primeira camada é aplicada com um rodo, não é um rolo, tá? Isso não pode ser aplicado com rolo, porque essa camada ela vai ter uma certa espessura e eu tenho que garantir essa espessura. E a maneira como eu tenho de garantir essa espessura é usando um rodo graduado, tá? Então não é um rodo de residência, um rodo doméstico não. É um rodo graduado quando você vai garantir ali aquela altura mais ou menos de 1,5 milímetros, conforme foi dito, tá? Então essas primeiras camadas, com essas 3 primeiras camadas, como eu tinha dito anteriormente, não são com poliuretano alifático. Essa vai ser a última, porque o alifático é o que tem resistência aos raios ultravioletas do sol. As 3 primeiras vão ser com poliuretano aromático, que também é poliuretano, garante a impermeabilização, mas não tem resistência aos raios ultravioletas. Uma vez que eles não vão ficar expostos, então não tem problema nenhum, tá? Então tem a função da impermeabilização propriamente dita, como eu acabei de falar, né? O base coat precisa ser suficientemente elástico, então obviamente não precisa dizer que se o poliuretano vai ficar exposto ao sol, ele é um sistema de impermeabilização flexível, ele não é rígido, então você tem aí essa garantia da flexibilidade, né? Então ele precisa ser suficientemente elástico para absorver possíveis fissuras estáticas ou até dinâmicas, né? A estrutura trabalha, ela não só trabalha pela questão estrutural, pelas movimentações estruturais, mas também pela própria movimentação térmica, né? Então você tem aí as dilatações, os gradientes de dilatação, de deformação, e aí você tem que absorver isso. Então na hora que você tem é como um chiclete, né? Ele tem que funcionar como um chiclete. Na hora que a fissura abre, ela está expandindo,
o poliuretano ele expande também, ele estica também, mantendo a camada impermeabilizante intacta, sem dano, né? E na hora que ele contrai, ele fecha, né? A fissura dinâmica é isso. O poliuretano ele também vai contrair, tá? Então ele tem que acompanhar, ok? Feito isso, perdão, passei um pouco. Primeira camada, né? Você tem aqui a aplicação da primeira camada, da sequência, ainda está úmida, né? Não secou ainda. Continua aplicando a primeira camada, está escrito ali na ponta, primeira camada. Aqui ele já coloca aqui, já prepara o material para depois aplicar a segunda camada, né? Você já tem aqui a quantidade que foi prevista. No projeto que eu vou passar ainda hoje para vocês, tá? Vocês vão indicar também os quantitativos de material, a marca de material, o preço do material, tudo isso, para que a gente coloque lá no projeto final de vocês, tá? Bom, aí você tem a segunda camada, né? Então você passou a primeira camada, esperou a primeira camada da pega, aplica a segunda camada. Então eu tenho várias fotos, é uma aula, pessoal, onde eu tenho acho que 62 slides, mas a maioria mostrando foto e eu não vou ficar lendo muito texto, eu vou explicar só o básico. O que tiver de texto, o que tiver de vídeo nessas aulas, vocês vão assistir em casa também, né? Para que esse vídeo não fique um vídeo extenso demais, tá? Então você tem aí a aplicação da segunda camada, e aí, olha aqui, ó, a aspersão do agregado, né? Então eu tenho aqui a aspersão de areia. Então se você ver nessa foto aqui, o profissional ele está lançando, ele está aspergindo, ela tem que ser aspergida, né? Tem que ser lançada ali e distribuída igualmente em toda a superfície. Depois ela vai ser ainda espalhada, né? Então eu tenho aqui alguns comentários a fazer. A granulometria da areia varia em função do tipo de tráfego, de pessoas ou de veículos. Se eu precisar de um tráfego mais intenso, eu vou ter uma granulometria com diâmetros maiores do agregado, tá? Então, continua aqui. Vejam que eu tenho aqui uma diferença de cor, está aqui a passagem do rolo sobre o agregado cobrindo com o poliuretano. Então o agregado ele dá essa textura, né? Ele dá essa textura, como você está percebendo aí, tá? No caso de rampas, eu faço uma dupla camada de poliuretano intermediário. A camada intermediária ela passa a ter uma camada maior, e essa camada vai ter a função de proteger a camada de base, que é mais espessa, que é a camada que realmente está ali garantindo a impermeabilização. Vejam que eu tenho fotos da aplicação do poliuretano, tá? A aplicação do top coat finalmente, né, a camada final, e essa camada final é um material diferente. Esse daqui dá para ver pela lata aqui que ele está usando um poliuretano da marca Vulcan. Depois a gente vai ver aqui marcas de poliuretano também, tá? Eu sempre tenho mostrado isso aqui nesses nossos slides. Então essa última camada é aquela camada que vai ter a seguinte função: ô sol, peraí, ó, estou preparado aqui. Ela é o teu, quando você vai para a praia você coloca um protetor, né? Então ela tem essa função. Ela é um poliuretano alifático, tá? Ainda sobre essa última camada, você aplica ela com rolo, enquanto a camada de base, a base coat, né, ela é aplicada com um rodo, né, graduado, porque ela precisa garantir a espessura. As demais camadas não precisam, elas são aplicadas com rolo mesmo, tá? Então, passando um pouquinho para frente, você tem aqui a aplicação. Vejam um detalhe importante: isso aqui é uma área de estacionamento, né? Se você estiver prestando atenção aqui vão ser as vagas dos carros, depois vai receber a pintura demarcatória da vaga de cada carro, e essa área aqui é a área da via, né? Da via de tráfego. Essa área aqui, muitas vezes, é onde você reforça, também assim como na rampa, você reforça com uma dupla camada para garantir ainda mais ali a resistência à abrasão, ao rolamento das rodas dos veículos, as frenagens dos veículos, né? Então você tem essas observações aí, ó. Para tráfego de pessoas, veja que o poliuretano exposto, ele dá um aspecto estético muito bonito, inclusive, né? Ele, a resina epóxi e outros materiais, o uretano também, você vai perceber isso daí, o uretano a gente vai ver no capítulo 8, tá? São materiais que tem ali aqui no final do 7, que tem ali uma resistência muito bacana, né? Então imagens aí para tráfego de pessoas, onde foi aplicado poliuretano. Aqui você tem hotel, tá? Aqui você tem os corredores desse hotel, onde você tem a aplicação do poliuretano exposto.
Essa foto eu já tinha mostrado para vocês no momento em que eu apresentei o poliuretano pela primeira vez para vocês. Estacionamento de veículos em condomínios também, expostos ao sol, tá? Então isso aí é o poliuretano exposto, tá? É lá no capítulo 8, pessoal, a gente vai ver uma coisa chamada injeção, tá? A gente vai ver as injeções. Então vai ter a injeção de poliuretano, que é diferente do poliuretano exposto, tá? Então, isso aqui é um poliuretano aplicado via pintura, né? Lá não, realmente é uma injeção. Então você vai ter, vou fazer uma analogia aqui, você vai ter uma seringa, né? Você vai ter um bico de injeção, que nessa analogia com a medicina seria uma seringa. Esse bico você vai perfurar o concreto e você vai injetar no concreto, né? Então você coloca lá a aplicação e isso vale também para outros materiais que a gente vai ver. Mas a injeção ela ocorre quando você está no lado negativo, ou seja, no lado de fora. Então você tem ali, por exemplo, um subsolo onde do lado de lá do concreto você tem um lençol freático alto e a água está tentando passar, né, pelo seu concreto. Então você não tem como acessar o lado positivo, o lado onde você tem o lençol freático, porque o lado lá é terra, né, é solo. Então você perfura, aí tem uma técnica de perfuração, você faz os furinhos, injeta o bico injetor e com uma bomba sob pressão você injeta o poliuretano. Mas aí a gente vai chamar de injeção de poliuretano, diferente daqui do poliuretano exposto. Então já fica essa antecipação para que você entenda que eu não vou estar falando de um outro material. É o poliuretano, mas ele vai ter ali uma aplicação de forma diferente, tá? Então você tem tráfego de veículos, shopping center. Aqui em Fortaleza você tem um shopping muito conhecido que foi feito com poliuretano. É o Shopping Rio Mar, ele é feita a impermeabilização dele com poliuretano exposto também, tá? Então vejam que tem um acabamento, uma estética muito bonita também, usado para tráfego de veículos, tá? Usado também em estádios de futebol, tem uma boa impermeabilização, é uma impermeabilização que tem uma vida útil aí muito prolongada realmente, tá? E aí você tem aqui os acabamentos decorativos, né? Os flakes, que é quando você coloca ali com pedacinhos de plásticos de várias cores, que dá ali essa aparência de granito, né? Fica parecendo ali um granito. Então é quando você utiliza na mistura mesmo, né? Você coloca lá na sua mistura os plásticos de várias cores triturados, que vai dar essa aparência e a gente chama isso de flake, tá? Bom, revestimentos para pisos industriais. Seguimos aqui, passamos do poliuretano exposto, só que vejam que no poliuretano exposto, a principal aplicação dele é para resistir a cargas, né? Então mesmo quando eu estou no sol, ele é um sistema de impermeabilização flexível, é para tráfego de pessoas, para tráfego de veículos, então ele resiste a cargas, então ele trabalha bem com rolamento, trabalha bem com abrasão, né? Garante com carga, com peso também, tá? Mas aqui agora a gente vai fazer aqui um apurado dos revestimentos para pisos industriais. Então vejam aí que no primeiro momento eu tenho o seguinte, ó, podem ser de várias naturezas diferentes, né? Podem ser resinas epoxílicas, ou seja, resina epóxi, ela é uma delas. Nesse vídeo e no próximo a gente vai fazer ali uma imersão um pouco maior na resina epóxi, nos poliuretanos, que a gente já está dentro dessa imersão. Aí você tem o concreto uretânico, que é o uretano, você também tem o uretano, você tem o metilmetacrilato também, o MMA, que a gente chama popularmente de metacrilato, mas ele é o metilmetacrilato, daí o nome MMA. E você tem ainda o gel acrílico também, mas a gente vai fazer essa imersão um pouco mais à frente. Eu só estou dando aqui para vocês uma pitadinha, né, uma degustação do que vai vir mais à frente, tá? Bom, então você veja aí que eu tenho um acabamento interessante, bonito até, né, brilhoso, espelhado, em várias cores também, tá? Que podem ser de várias naturezas diferentes, conforme a gente vai ver. Então, por que impermeabilizar o chão de fábrica? Né? Por que impermeabilizar a indústria? Primeiro porque a indústria está exposta a ataque químico de toda natureza. Dependendo da indústria que você tenha, da indústria alimentícia, passando pela indústria química, ou até mesmo a indústria metalmecânica, você tem um ataque químico. Você tem ali diversos materiais que pingam, que respingam, que vazam, que transbordam, que são utilizados na limpeza do próprio piso, mas que danificam esse piso, né? Então vejam que aqui você tem um chão de fábrica e esse chão de fábrica está totalmente deteriorado.
Se você chegar na indústria alimentícia, em grandes indústrias, como a Friboi, né, a própria Cial, que é uma indústria de aves, né, de frangos, mas se você chegar na Danone, né, na Nestlé, indústrias assim, você não pode, é inadmissível você ter esse tipo de situação, porque são indústrias que não só são muito fiscalizadas pelas vigilâncias sanitárias do local, que trabalham ali realmente com uma distribuição muito grande, atingem um público muito grande, mas também são fiscalizadas pelos próprios investidores, né? Então são empresas de capital aberto que são fiscalizadas pelos próprios investidores. Você tem nessas empresas a exportação, né? Então você tem ali os consumidores, os clientes de outros países que vêm fazer a vistoria com frequência determinada nessas fábricas. Então você não pode permitir que aconteça isso aqui. Isso aqui você tem em fábricas pequenas, em fábricas de fundo de quintal, mas isso aqui não é para acontecer, realmente, tá? Então, vejam que você tem, de tanto pingar aqui, você já tem a sua camada de piso totalmente destruída, né? Totalmente danificada. Então, às vezes, você tem fábrica de bateria, né? Você tem ali o ácido da bateria, aquilo destrói, aquilo consome, corrói, come o chão todo, né? Indústria alimentícia de frango, né? Então você tem ali a Seara, você tem a Sadia, essas empresas aí, às vezes você tem ali aquela asinha de frango que ela vai temperada, então há a imersão da asinha de frango num produto químico para garantir aquele tempero, para garantir também aquela crocância feita num ácido, eu não sei o nome desse ácido, mas você tem a imersão de vários franguinhos lá nesse ácido. Na hora que você retira, inevitavelmente respinga no chão. Então aquilo vai corroendo, né, o piso. E na indústria alimentícia, de uma forma geral, na indústria farmacêutica, na indústria química, você tem esse tipo de desgaste, tá? Então, passando um pouquinho para frente, eu tenho mais situações, indústria frigorífica também, né? Olha o que é que ocorre aí, olha o estado do chão. Isso aqui não é só pelo rolamento das rodas, isso aqui é pelo sangue também, isso aqui é pelo material biológico, pelo material químico que você tem degradando aí o chão, né? Mais imagens onde você tem essa degradação claramente, você percebe que o ataque químico aqui está ocorrendo muito violentamente por causa até das manchas. Aqui está evidente o ataque químico, aqui está evidente o ataque químico, aqui está evidente o ataque químico. Veja a coloração de sangue também, as vísceras dos animais, né? Fora a questão biológica, né? A questão também dos vetores de doença, ratos, baratas e tudo, né? Bom, vejam que a história do franguinho que eu falei, esse franguinho ele vai para ficar crocante, ele é imerso em diversas substâncias e na hora de retirar respinga no chão, isso é inevitável, né? Então, inevitavelmente, mesmo uma indústria muito organizada, o piso da indústria ele sofre com a indústria, com a atividade da indústria, né? Então, mais imagens aqui, esse piso aqui precisa ser refeito, esse piso aqui já era, não tem mais o que fazer, né? Muita degradação, a área de lavagem também, onde você tem do produto industrializado, né? Você tem a danificação do piso, então você tem aí diversas provas de que o piso industrial, eu estou primeiro fundamentando o porquê que eu preciso pensar de forma mais séria na impermeabilização e na resistência do piso que eu tenho na minha indústria, né? Então aqui você tem, ó, você até tem a bandejinha que era para onde era para pingar, mas olha onde é que ele pinga, do lado de fora. Outra coisa que você percebe é a abrasão também, né? Você tem um desgaste aqui do piso devido ao rolamento também, tá? Do maquinário que você passa por aí, né? Um outro aspecto que também tem que ser abordado é a própria lavagem, né? Então, para você ter ali uma garantia sanitária, para você eliminar ali a questão microbial, muitas vezes você faz uma lavagem disso aqui com água quente, com vapor, e aí você tem o vapor, que é um outro vilão contra a impermeabilização. E aí, pessoal, alguns desses materiais que a gente vai ver aqui não são bons para resistir ao vapor. Então, determinados pisos não podem ser utilizados se a indústria onde você deseja instalar, ela precisa fazer lavagem do piso com vapor, né? Com água quente ou com vapor. Então aí você já exclui determinadas possibilidades, vai ter que ir para uma outra possibilidade, obviamente um pouco mais onerosa, tá? Então, passado aqui,
Aí vamos falar, isso aqui foi só para fundamentar, vamos falar da segurança dos alimentos também. Então, por que há contaminação na indústria de alimentos? Então a gente tem que se perguntar, nós como engenheiros projetistas aqui do piso, a gente tem que se perguntar por que há contaminação. Então uma primeira coisa é a contaminação direta, não precisa explicar muito o que é contaminação direta, o próprio nome, a própria expressão é muito clara. Mas está aqui, ó, alimentos contaminados em contato com alimentos saudáveis, falta de higiene de operadores, deficiência no processo de higienização, os equipamentos não são devidamente utilizados ou devidamente higienizados, e aí eu falo de equipamentos de uso pessoal, mas de maquinário também, então máquinas, carrinhos, bandejas, luvas, facas e tal. As instalações, né? Transportadores, às vezes no transporte é que você tem a contaminação e leva para o centro de distribuição, por exemplo, né? Pisos, ralos, e ainda tem a contaminação direta leva também a contaminação cruzada. Quem está contaminado, contamina o vizinho, né? Então, você tem aí a contaminação direta, tem a contaminação cruzada, e daí a necessidade de você realmente garantir a higienização do piso que você está utilizando na sua indústria, né? Então, só para ilustrar, vejam que aqui eu tenho um piso cerâmico, tá? Diferente desse piso industrial, desse outro piso industrial. Aqui você vai ter um desses materiais, resina epóxi, metal metacrilato, poliuretano, gel acrílico. Só que o gel acrílico não é para piso industrial, tá? Gel acrílico é para impermeabilização, é um pouco diferente, é injeção, tá? Mas o concreto uretânico, então você vai ter aqui algumas possibilidades que a gente vai já chegar lá, tá? Notem que aqui, me parece, pela imagem, a imagem fala que é suficiente uma lavagem com água, né? Mas tem lugares onde eu preciso realmente fazer uma lavagem usando produtos químicos, tem lugares da indústria onde eu preciso fazer uma lavagem com vapor também, para que você garanta essa não proliferação microbiana, tá? Bom, e aí você tem a proliferação microbiana que é formado um biofilme, né? Ou seja, se torna, quando você prolifera muito, uma camada de bactérias ali, tá? De micro-organismos. Então, a molécula do biocida, né? do agente biótico que vai transmitir a infecção, se movimenta na estrutura do polímero e ataca as bactérias da superfície. Então, a tecnologia que nós vamos apresentar nos próximos slides inibe a formação desse biofilme bacteriano, tá? Então, a ideia é inibir a formação. Então, professor, eu estou curiosa para ver o que é que vai acontecer. Você tem ali uma camada de piso industrial que você vai aplicar, e nessa camada você tem algum produto químico, algum material que vai eliminar essas bactérias, algum bactericida. Você vai ter um agente, sim, tá? Bactericida, mas que você não precisa ficar aplicando, não é como um desinfetante, não. É um agente bactericida que vai atuar na camada do piso, tá certo? Então, pois a superfície do piso com a proteção é hostil aos micro-organismos, né? Então, quais são as condições para que eu tenha, infelizmente, a formação de biofilmes bacterianos, né? Má higiene, instalações inadequadas, a formação de biofilme nos pisos, isso aqui principalmente é o que interessa para nós como engenheiros projetistas aqui, né? Isso daqui é o que interessa mais para a indústria nos seus procedimentos cotidianos, tá? Então você tem aqui algumas observações. A má higiene, produtos químicos inadequados, procedimentos deficientes, falta de padronização e assim por diante, tá? Instalações inadequadas, superfícies dos pisos às vezes são rugosas, isso é uma coisa que a gente tem que ver como engenheiros, né? Então você vai ter arranhões no piso, ali você vai ter um biofilme que vai se formar localizadamente no arranhão, corrosão, rebarba e por aí vai. Tá? Cantos mortos, projetos que são concebidos sem a preocupação com a higiene, por isso que isso aqui tem que estar nesse material. E em pisos eu tenho emendas, rugosidade, rachaduras, capacidade que o piso tem às vezes de absorver, de reter determinados resíduos, além de não ter resistência ao tráfego, o que vai deteriorando e propiciando ali a deposição de uma camada de biofilme, né? Então, choques de instrumentos contundentes, ferindo o piso. Então, realmente o ambiente industrial é um ambiente onde você tem que ter um piso
que resista a todos esses ataques. Não é só porque você precisa ter um piso bonito, não. A questão não é essa. A questão é que você tem que ter um piso realmente que resista a todos esses ataques. Eu tenho certeza que antes dessa aula, você, quando pensava em piso industrial, pensava tão somente em resistência mecânica, né? Você pensava, tem que ter uma boa resistência mecânica, porque é uma indústria, vai passar ali equipamentos, vai passar ali veículos pesados de tráfego de carga, de locomoção de carga, aqueles, não sei o nome, aqueles empilhadeiras, né? E por aí vai, ok? Mas não é só isso, você tem que realmente pensar no piso como um agente que tem que impedir a proliferação bacteriana, tá? Então eu não vou ficar além disso aqui, mas aqui dizendo tudo isso que eu já estou falando, da importância do piso. Ele é um depósito de resíduos natural, se ele não for bem higienizado, ele vai permitir e vai contribuir com a proliferação bacteriana. Está sujeito a esforços maiores de peso de objetos contundentes também, né? Então pode ter fissura, pode ter dano. E assim como na nossa analogia com o corpo humano, se eu tenho um cortezinho, esse corte é uma porta de entrada, por isso que a gente deve vedar o corte, né? Ele é uma porta de entrada para agentes bacterianos também, para inflamações, para infecções, né? Então, ele tem nos ralos, emendas, pontos fracos também ali, né? E rejuntamentos e cantos, os principais pontos críticos para a formação do biofilme, tá? Então, é o patinho feio na higienização, ó, é o último a ser limpo. Olha só, é o último a ser limpo. O pessoal limpa tudo que está levantado, tudo que está suspenso, né, bandeja, mas não limpa ali o piso. E isso tem que ser tratado em igual importância com todo o resto, porque se o piso não é limpo ou adequadamente limpo, você vai ter uma proliferação a partir do piso, tá? Bom, deficiências e riscos que propiciam a formação de biofilmes, emendas mal feitas, riscos rachaduras, excesso de junta, então o seu projeto do piso também é importante, tá? Pisos não monolíticos apresentam porosidade nos seus rejuntamentos, rugosidade excessiva, ralos e valas sem acabamento sanitário, sem POP de limpeza, né? Sem um procedimento de limpeza padrão, né? Pisos de baixa qualidade que vão se deteriorar mais rápido, eles exigem mais tempo para higiene e maior consumo de detergente. Então, às vezes, pessoal, aquilo que eu sempre falo, quem já é meu aluno de 2, 3 disciplinas, nós brasileiros temos uma mania muito inadequada de querer gastar o mínimo possível na implantação, mas a gente não pensa que isso vai, a gente não percebe, não cai a ficha, que um menor gasto na implantação implica num maior gasto na operação, na manutenção também e muitas vezes no gasto com energia elétrica também. Então, nesse caso, você tem um maior consumo de produtos para poder garantir a higienização, porque o piso não ajuda, tá? E tem um dito popular, tudo que é muito bom enquanto é novo, né? Então, quando entrega novinho, brilhando, bonitinho, você diz, tá, gostei, tá do jeito que eu quero, mas do jeito que você quer é quando você vê a operação funcionando adequadamente, tá? Bom, e aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho, de forma muito simples, um piso que não tem tratamento contra a formação bacteriana, tá? Esse piso ele começa já aqui com uma certa população bacteriana, aí essa população ao longo dos dias, né, entre uma limpeza e outra, né, durante a batelada entre uma limpeza e outra, essa população bacteriana cresce, mas aí você naquele dia vai fazer uma limpeza e com essa limpeza você reduz um pouquinho a população bacteriana, aí a partir daqui um novo ciclo, né? Então você vai ter o crescimento bacteriano de novo, chega aqui, faz uma nova limpeza e você fica nessa enxugando gelo, né? Você fica enxugando gelo e no final das contas a população bacteriana está maior porque você não consegue conter, maior do que inicialmente. Quando você usa uma tecnologia adequada, quando você usa um piso que já é bactericida, que já tem esse tratamento adequado contra o crescimento bacteriano, você inicia ali com uma contagem, né, que nem igual a essa, né, a população inicial de bactérias, só que o que acontece? Com meia hora a população cai a zero e não cresce mais. Então você tem ali, quando você se utiliza do antibacteriano, né, do bactericida, você tem aqui uma eliminação realmente da população bacteriana no piso, tá? E aí qual é essa tecnologia? Essa tecnologia que eu tinha falado agora há pouco, tinha até usado, uma tecnologia química, é
É sim, mas não é um detergente, não é um material que eu fico aplicando. Ele é um material aplicado, é uma camada aplicada ao piso com íons de prata, tá? Para revestimentos dentre essas naturezas de pisos industriais que eu falei, revestimentos epoxílicos, poliuretanos, cimentos uretânicos, tá? Então você pode aplicar essa tecnologiazinha aqui, tá? Reduzem a população bacteriana em até 99%, salmonella, Escherichia coli e por aí vai. E se você for analisar esse gráfico está dizendo aqui para você uma coisa bem simples, né? Se você tem um poliuretano normal, padrão, né, sem o tratamento bactericida, você tem uma população aqui bacteriana que ela aumenta um pouquinho, mas ela é constante, né? É praticamente constante, mas você tem uma população bacteriana, não é o valor zero não, você tem uma população bacteriana que permanece, ele não deixa crescer, mas ele também não diminui, né? Quando você tem, por exemplo, um polipropileno, você não tem essa proteção bacteriana e a população bacteriana cresce, mas quando você tem, por exemplo, né, rádio, pessoal, é revestimento de alto desempenho, né? Então, quando você tem aqui um revestimento uretânico, um concreto uretânico, com a camada de íons prata aplicada sobre ele, o que acontece com a população bacteriana? Ela realmente diminui. E isso não vale só, tá, para o revestimento uretânico, não. Vale para o poliuretano, para a resina epóxi, desde que você aplique a tecnologia, tá? Bom, e aí eu vou falar aqui, vou ter que fazer um histórico, daí o nome histórico, de uma indústria específica em si, que são os frigoríficos, mas isso vale para todos esses tipos de indústrias que eu venho citando nessa aula, tá? Então eu começo falando que lá antigamente, na década de 40, 50, 60, se utilizava muito o basalto, né? O basalto é uma pedra natural, e aqui eu tenho algumas características do basalto, cerâmico, 30 por 30, tá? A questão do basalto você já percebe aqui, ó. Ele tem uma boa resistência, mas ele tende a danificar nas bordas, nos cantos. Isso aqui são pontos críticos para a proliferação bacteriana. Ele tem que de vez em quando ser realmente substituído, porque tem desgaste. Isso aqui tem desgaste, apesar da boa resistência, né? Para passagem de carrinhos, de rolamento, tráfego de pessoas, equipamentos. Mas você tem danos aqui onde você vai ter claramente a passagem bacteriana, né? Então, obviamente, isso aqui é uma tecnologia antiga, era o melhor que se tinha na época, né? Hoje você tem realmente pisos industriais de excelente qualidade, mas vamos ver aqui as vantagens do basalto, uma elevada dureza, então ele resistia, né? Ele demorava muito para danificar. Resistência química da placa é boa também, né? Então ele não vai mudando de cor a partir do ataque químico, né? Então ele tem uma boa resistência química. Só que ele tem uma ruma, como a gente fala no Ceará, de desvantagens, né? Excesso de juntas, que são pontos críticos para que você tenha a proliferação bacteriana, baixa resistência no rejuntamento. O rejuntamento em si já é um ponto fraquíssimo, né? É o elo fraco da corrente, tá? Você tem um descolamento de placas, porque você tem um processo de aplicação igual ao processo de cerâmico. Então, se você não tiver uma boa técnica de execução da aplicação, você vai ter o descolamento ou o desplacamento, são manifestações patológicas, são patologias diferentes, tá? Você tem dificuldade de movimentação de cargas, porque você passa num carrinho, pá, pá, pá. O que é isso? É cada vez que ele passa num rejunte, às vezes a rodinha ali do carrinho dá uma travadinha, você tem que empurrar, às vezes derruba no chão uma carga por conta desse impacto, desse atrito, né? Então você tem dificuldade de movimentação de cargas. Ele é derrapante, ele não tem qualquer tratamento aí antiderrapante, né? É de cor única, que é a cor do basalto, é uma pedra natural. Contaminação forte sobre as placas, porque como eu falei, você tem diversos pontos fracos aqui, diversos pontos críticos, e uma quebra das placas, o que implica que você tenha que, com certa frequência, parar o seu processo industrial para a troca do piso, né? Só que nós estamos falando aí de coisa de 70, 80 anos atrás, né? Então, caminhando um pouquinho mais para frente, isso desenvolveu-se, né? Passou-se ali, foi substituído com o tempo o basalto para argamassa cimentícia, né? Então você tem uma foto aqui da argamassa cimentícia, mas já vê que a argamassa científica ela sofre desgaste também, ela sofre ataque químico, como você está percebendo aqui, ó.
né? Então, o que é que nós vamos ter aí de vantagem na argamassa científica? Isso aqui é antigo também, tá, pessoal? Menor custo de implantação, menor do que o basalto, né? Boa resistência à abrasão, aguenta bem, indicado para áreas secas, pode passar o carrinho, o rolamento e tal, mas é indicado para áreas secas, tá? Cuidado, áreas úmidas ele não é já indicado. E aí desvantagens, ó, é de base cimentícia, então não resiste a ataque químico, sangue, que foi uma das primeiras coisas que eu apontei olhando para a manifestação. Então ali o engenheiro patologista, ele não precisa decorar o que está escrito aqui, a imagem fala por si só, tá? Tenha esse perfil investigativo na sua mente que você já vai perceber o que é que está acontecendo aqui, tá? Percebam que onde o carrinho passa, você tem também um desgaste por abrasão, tá? Então, apesar de ter uma boa resistência, mas é para a área seca, e aqui você tem uma área úmida, a indústria normalmente é área úmida, né? Não resiste a choque térmico, então isso daí é um outro problema. Se você tem ali uma exposição a mudanças variáveis de mudanças grandes, amplitudes de temperatura, ele não existe, você começa a ter fissuras, você começa a ter um padrão de fissuras que você observa. Ah, professor, mas esse piso ele é dentro da indústria, é no galpão, é fechado, é totalmente fechado. Beleza, como é que é feita a lavagem do piso? Como é que é feita a lavagem dos equipamentos que estão sobre o piso? É feito com calor, com vapor? Então tá aí a explicação, choque térmico, tá? Produto permeável, facilitando contaminação e impregnação. Então, produto permeável é a cara da contaminação. Então, isso daqui também, a argamassa cimentícia, ficou para trás, não se utiliza mais. Mas lembre que eu estou caminhando no breve histórico de trás até os dias atuais, né? E o tempo, exige um tempo prolongado de cura, né? Isso aqui vai ser um problema na hora da execução e na hora da reforma também. Porque imagina você vai reformar uma área industrial, uma área de produção industrial e você tem que parar a sua fábrica por um mês, né? Então isso daqui é um problema para a indústria. Não é só no momento, mas isso aqui é só no momento da construção, a indústria nem entrou em atividade ainda, mas quando você precisa reformar vai ter que parar um mês aí, né? Na verdade é no mínimo um mês, porque um mês é só para cura, você tem que executar as atividades. Então bote aí 45 dias, tá? Bom, e aí você teve que passar ali por uma evolução no processo. Então a argamassa cimentícia ficou para trás e você passa a utilizar no piso industrial o concreto desempenado, tá? Então você já nota aqui uma série de manifestações patológicas, ataques químicos, fissuras, desgaste à abrasão. Você já nota isso daí só olhando para a foto, tá? Vantagens: menor custo de implantação, e sempre você foi reduzindo o custo, mas tenha calma, vai ter uma hora que se você quer qualidade, você vai ter que aumentar o custo, né? Então, menor custo de implantação, sendo indicado para áreas secas e sem movimentação. Por isso que eu já falei, abrasão aqui, tá? Desvantagens, segue as desvantagens aí, né? A gente faz aí, né? Você já espera uma pancada de desvantagens, ó. De base científica, cimentícia, então não resiste bem ao ataque químico, a sangue, né? Não resiste a choque térmico. Mais uma vez, se eu precisar ter no meu processo industrial uma lavagem a vapor, eu não vou aguentar, esse piso não é bom. Então ele também não é bom para áreas que ficam expostas ao sol, áreas externas de centro de distribuição, onde você tem a carga e descarga do caminhão. Então você tem que ter esses cuidados. Também é um produto permeável, facilita a contaminação. A cura também é longa, 28 dias, é um concreto. Então precisa curar o concreto, né? Não resiste a impactos e abrasão, que eu falei ali, tá? Cor única também é derrapante, é um concreto, ele também é derrapante, tá? Então você não precisa, volto a dizer, ler o que está aqui para saber aqui as manifestações patológicas. A partir da figura você já consegue perceber aqui o que é que ele tem de desvantagem. Mas aí a indústria continuou evoluindo e passou para uma cerâmica. Então isso daqui nos dias de hoje você ainda vê, você entra em determinadas indústrias e você tem essa cerâmica. Isso aqui eu tenho certeza que essa foto já não é estranha para vocês. Mas veja, é uma cerâmica, você tem rejuntamento, você tem pontos favoráveis aí
ao biofilme, né? A proliferação. Você tem aí de vez em quando que trocar também, porque sofre desgaste, quebra, desplaca. Então você tem todas aquelas características que são desvantagens inerentes a uma cerâmica. Então, mas usou-se aqui a cerâmica antiácida. Quais são as vantagens da cerâmica antiácida? Uma boa resistência química da cerâmica. Agora, desvantagem. Agora, o padrão estético é melhor do que o que você tinha antes, né? Desvantagem, excesso de juntas, baixa resistência no rejuntamento, como você já sabe, ponto crítico é lá, descolamento, desplacamento das peças, dificuldade de movimentação de carga, que eu já tinha mencionado, contaminação nas placas, nos rejuntes, um alto custo de implantação. E você ainda tem que trocar de vez em quando, porque você tem um dano aqui, né? Então você tem que trocar. E não esqueçam de um detalhe. Nunca, vocês como engenheiros, isso aqui é uma posição pessoal minha, engenheiro patologista, né? Façam uma execução de uma camada de revestimento por cima de uma camada de revestimento anterior. Se aquela camada de revestimento anterior tiver ali com má execução, com algumas com problema de EPU, vocês vão ver o que é EPU lá na disciplina de engenharia diagnóstica, tá? EPU é a expansão por umidade da cerâmica. A cerâmica, naturalmente, ela é material argiloso prensado, né, industrializado, então ela absorve água. Quando ela absorve água, ela aumenta de tamanho. Então você tem a expansão por EPU, tá? E aí você vai ter, por conta da expansão por EPU, uma quantidade ali imensa de patologias, desplacamento e assim por diante. Então é uma cerâmica e vem com todas as desvantagens inerentes a esse tipo de produto para ser utilizado no piso industrial, tá? E aí, ainda sobre esse piso cerâmico, né, quais são as vantagens dele? Estética, né? Eu até falei, esteticamente é mais moderno, é mais atual, você ainda vê isso aqui. Ele tem a aplicação do antiderrapante, é opcional também, tá? Mas ele também tem desvantagens, o excesso de junta, descolamento das placas, custo alto de implantação, quebra das placas e por aí vai, que você já sabe quais são essas desvantagens, né? Mas aí eu começo a modernizar, e agora eu estou chegando nos meus dias atuais, aí eu tenho os revestimentos em epóxi, né? E aí você já tem, olha, o que é que você tem aqui? Uma superfície toda cheia de ataque químico do sangue, por conta de sangue, né? Então, vantagens do epóxi. Estética, beleza. Revestimento monolítico, impermeável, então beleza, coisa que as cerâmicas não eram, né? Porque você tinha um rejuntamento, então a superfície em si não era impermeável, né? Antiderrapante, joia, indicado para áreas com trânsito de pessoas, aguenta carga, beleza, joia. Mas você também tem desvantagens, mas sem dúvida alguma essas vantagens já trazem uma melhoria em relação ao que se tinha antes. Desvantagens: menor resistência ao ataque químico. Então a resina epoxílica, aí, o epóxi, ele já não é tão bom ataque químico. Se for comparado com o que vem depois, mais moderno, melhor, obviamente mais caro, tá? Como o revestimento uretano. O uretano é o top de linha, tá? Vou logo dizendo aqui para vocês que o revestimento uretânico ou uretano é o top de linha. E o poliuretano, nessa escala, nessa ordem de grandeza que eu vou mostrar nos próximos slides, ele é quase tão bom quanto o revestimento uretânico, mas o uretano é o top de linha. Mas a resina epóxi, comparado ao que a gente já tinha visto antes, porque isso aqui a gente não viu ainda, ela é melhor do que o que você tinha antes, né? Então não resiste a choque térmico, sendo que o epóxi resiste até 60 graus. Então você vai fazer uma lavagem com vapor, você vai ter dano no seu revestimento epoxílico. Então você não pode aplicar uma resina epoxílica no seu piso industrial se você, nos seus processos industriais, precisa fazer uma lavagem com vapor. Exige maior tempo de preparo e aplicação, pois é aplicado por etapas, por camadas. Então você tem também aí essa necessidade. Então se você tiver que fazer, por exemplo, uma reforma e reaplicar o piso epoxílico, o revestimento epoxílico, você vai ter que parar a sua indústria por muito tempo também, tá? Uma resistência média à abrasão e impacto, não tão boa quanto você vai ter nos outros que vêm à frente, mas superior ao que você tinha nos anteriores, tá? Bom, e aí poucas opções de pintura epóxi e tem baixa espessura. Por ter baixa espessura, grava essa observação aqui, por ter baixa espessura, o epóxi termina não sendo muito utilizado
por conta da baixa resistência que a baixa espessura confere a ele, tá? Então, não atendiam aos requisitos de indústrias químicas e de resistência à abrasão, justamente por ter baixa espessura, tá? Então, realmente, a resina epóxi, ela passou a ter essa dificuldade. Então, ó, construtores reduzem a espessura porque é caro, né? E aí você tem uma pior ainda do problema, porque o construtor ele não está pensando no que vem depois, ele quer terminar, entregar bem bonitinha e tudo que vier de dano depois ele vai dizer que foi por mau uso, né? Então isso a gente tem que ter cuidado. Então a vida útil se reduz nesse caso aí, tá? Então você tem aqui observações onde você tem pisos com resina epoxílica danificados, tá? Com irregularidades, com não resistência a ataque químico, a abrasão, ok? Ó, aqui o piso todo mapeado, tá? Então você tem aí contaminação por óleo também, formando essas bolhazinhas aqui, ó. Isso aqui é contaminação por óleo. Aí como é que isso voltando, que eu pensei que eu ia explicar. Como é que isso daqui se dá? Então muitas vezes você tem ali bolhas que são formadas no revestimento curado, e o substrato, quando é contaminado por óleo, ele forma essas bolhas aqui, ó. E esse tipo de padrão vai se tornar isso daqui depois, com o tempo, tá? Então você tem aí esses danos por conta da contaminação por óleo quente, tá? E aí eu chego na evolução. A coisa realmente começou a evoluir um pouco mais, né? Foi criado lá em 1998, então nós já estamos falando nós estamos em 2022, para quem vai ver esse vídeo no futuro. Nós estamos falando aí de 24 anos atrás, uma norma em BR 14050, que vai tratar dos RADs, né, que são os revestimentos de alto desempenho. Então eu gostaria de gastar um tempinho aqui lendo o título dessa norma, tá? Sistemas de revestimento de alto desempenho. Aí leia aqui, ó, a base de resinas epoxídicas ou epoxílicas, tá bom? E agregados minerais. Então, deixando claro algumas coisinhas que eu vou colocar nas observações lá na frente. É a base de resina epoxílica, tá? Então, aqui eu não estou falando, quando eu falo de rádio, lá no início dessa norma, eu ainda não estou falando de poliuretano, de concreto uretânico, tá bom? Então, eu tenho que ter aí essa distinção. Mas eu quero deixar claro que o RAD foi realmente o ponto de virada, foi o ponto de evolução para você chegar a um piso tecnologicamente moderno e atual, tá? Então eu tenho aqui algumas observações sobre o rádio, ó. Vejam que eu tenho vários pisos aqui, né, em bom ou em mau estado, apresentando danos ou não, mas isso aqui é só para ilustrar quem os revestimentos epoxílicos de alto desempenho. Por que a resina epóxi, que a gente já tinha visto no slide anterior e que vinha com alguns problemas, por que ela passou a ser melhor? Veja, eu não estou falando que qualquer rádio já é bom. Na verdade, hoje, você tem coisas muito melhores do que o que estão previstos nessa norma. Mas a partir dessa norma, a resina epoxílica ela teve a sua espessura aumentada para garantir a resistência. Isso foi colocado em norma, isso foi normatizado, né? E aí, você teve uma melhoria e uma qualidade da vida útil. Então, melhorou a qualidade e a vida útil aumentou, né? Então, melhorou o revestimento, né? Então, a partir da hora que se normatizou, a coisa melhorou, tá? E aí surgiu depois o uretano. Esse material aqui é o uretano. Surgiu depois, vale ressaltar de novo, o uretano e o poliuretano não estão nessa norma, tá? De 1998. E aí, esse produto ele é o top de linha, realmente. A gente vai ver isso nos próximos slides. Ele é o que tem de melhor realmente para você a fazer na aplicação de um piso industrial impermeabilizante, tá? Então ele tem uma espessura também grande, uma espessura que varia em função do tráfego, em função do substrato, em função do uso, em função da atividade da indústria, de 4 a 9 milímetros de espessura, tá? Bom, e ele pode ser também, aí aqui ele pode ter características que eu poderia chamar de acessórias também, de ser autonivelante. Então às vezes você tem um piso irregular e muitas vezes você precisa melhorar realmente a regularidade desse piso. Então você tem aí esse revestimento uretânico como uma boa ferramenta para você garantir essa regularidade. Então ele é autonivelante, na hora que você coloca aquilo, ele tem uma flexibilidade
e ele vai nivelar tudo no mesmo nível, e também pode ser antiderrapante, tá? Bom, e ainda sobre os revestimentos de alto desempenho, falando um pouco do uretano, tá? Volto a dizer, mas professor, você acabou de dizer que o uretano não está na norma. Eu vou colocar nos próximos slides que essa norma está passando por uma atualização, tá bom? E passando por essa atualização, está sendo inserido nos revestimentos de alto desempenho. Nós temos uma norma de 24 anos atrás, né? Naquela época você não tinha esses revestimentos. Você vai ter a inclusão desses materiais nos revestimentos de alto desempenho na norma de RAD, né? Que vai ser atualizado, que está sendo atualizado e que vai ser publicado, tá? Mas eu já estou falando aqui do uretano. O uretano ele é adequado, ele resiste, por exemplo, para fábricas de baterias ou locais onde eu tenho o ataque químico do ácido da bateria, tá? Então aqui eu tenho uma sala de baterias e o uretano é quem vai ser. Veja que eu tenho um ataque químico aqui, né? Um desgaste do solo. Você nota que é ataque químico porque não é um padrão, não é um mapeamento do solo. É uma coisa localizada, próximo de uma bateria. Então você percebe que isso é uma coisa localizada por quem está em cima. Isso é um ataque químico, tá? Então, uma sala de baterias, e aqui eu tenho o uretano é resistente a esse tipo de ataque químico, tá? Bom, olha aqui, ó. Você ter que parar uma indústria para refazer o piso, porque é mais barato, olha só, é mais barato parar a indústria pelo tempo que for preciso na obra, refazer o piso e fazer corretamente um piso adequado, do que você seguir a sua atividade e reformando o piso. Muitas vezes é mais barato, mas olha, isso aqui para uma indústria, pessoal, isso aqui é a área de produção da indústria. Cada hora parado disso daqui é prejuízo, cada dia parado disso aqui é prejuízo. Imagina você parar 2 meses para fazer isso aqui. A sua indústria quebra, tá? Bom, então você tem, às vezes é mais barato quebrar o piso e refazer todo, e refazer agora com algo de boa qualidade, do que tentar a recuperação do piso instalado. Então isso aqui é a crônica da engenharia civil, né, pessoal? Profissionais de má qualidade que são contratados por aí, profissionais que não estudam, que não se aprofundam, que se formam e depois vão só para a vida prática, mas não se aprofundam, e pessoas que não são profissionais habilitados, não engenheiros, mas que praticam a engenharia, a construção, essas pessoas fazem a construção de má qualidade. Cabe a nós aqui, que primamos tanto por essa qualidade, mudar isso e fazer logo de primeira com boa qualidade, para que você tenha, botar na cabeça do seu cliente que é melhor ele ter um custo de implantação maior, mais elevado, porque ele não vai ter esse custo diluído aí ao longo de toda a vida útil, ele não vai precisar parar a fábrica para fazer uma reforma disso daqui, tá? Bom, então essa aula aqui fica por aqui, essa aula super empolgado, super interessante, tenho certeza que você gostou especialmente dessa aula. A gente vai seguir com a parte 3 para fechar com chave de ouro, a parte 3 vai prolongar tudo isso aqui que a gente viu, a gente vai falar do concreto uretânico, a gente vai falar do poliuretano novamente. Então eu deixo vocês aí um desejo de bom estudo, um forte abraço a todos, salva bom!